pessoal, tudo bem com vocês? Nós voltamos aqui para a aula 12.2, onde nós vamos revisar o conteúdo da nossa aulinha sobre instituições sociais, parte 2. Lembra que nós colocamos aí duas partes dessa aula para falar sobre as instituições, como se formam essas instituições, qual é o papel de cada instituição dentro dessa estrutura social, né? Desde o papel mais basilar, que é o papel da família na vida de um ser humano, até o Estado, né, que é o ente maior de tudo isso. Então a gente falou um pouco sobre isso na nossa aula anterior e vamos relembrar aqui os pontos principais dessa nossa aula 12, tá bom? Então vamos aqui para a tela conferir. Galera, então aqui a gente falou na aula 12 sobre as instituições e a organização da sociedade, né, parte 2. E nessa aula foi uma continuação da aula passada, onde nós falamos sobre as instituições, o papel das instituições sociais na vida do ser humano. Só que nessa aula a gente dividiu em 4 principais instituições da sociedade, para a gente poder analisar o papel que cada uma delas tem dentro da sociedade, tá? Então a gente, relembrando aqui que o papel das instituições ele é muito importante para o funcionamento e para a organização da sociedade, tá? Então essa sociedade, ela se move a partir dessas conjunções, dessas junções, dessa movimentação que o indivíduo faz dentro da sociedade através das instituições, né? Então a gente tem aqui a família, que é a primeira instituição onde nós estamos inseridos, nós vamos começar a nossa vida aprendendo a viver dentro de uma casa com as pessoas que estão ali nos acolhendo, pai, mãe, tio, avô, avó, né? E nisso também a gente relembra que na realidade não existe só um tipo de família. Nós temos vários tipos de família e várias configurações familiares que vai depender de uma série de aspectos. Então vai ter famílias de mais numerosas, famílias menos numerosas, famílias em que não tem pai, famílias em que tem só a mãe, famílias que tenham só os avós, famílias de 2 homens, né, que se juntam para formar-se aí uma família, de 2 mulheres. Então a gente tem uma série de configurações de família, tá? E aí depois esse indivíduo vai ocupar um outro espaço e vai aprender a viver também em um outro espaço. Aí a gente vê que nesse momento aqui, a criança está participando, está formando a socialização, né, primária, né? Nesse sentido aqui, no primeiro momento ela começa a conhecer os seus primeiros limites, que vai organizando a cabecinha dela para que ela vá para um outro desafio, que é lidar com os diferentes que não são da família. Isso vai ocorrer na escola. Então a escola é o segundo lugar onde nós vamos participar desse processo de socialização. Então aí nós temos a escola, a sala de aula, os professores, toda essa movimentação, esse contato interativo, ele é importante para formar o indivíduo. E a gente também tem o fator religião, também, que pode acontecer concomitantemente com a escola. Então você vai, em determinado momento, sua família vai lhe apresentar ali o seu círculo religioso, seja ela igreja, seja ela outra instituição, que vai acolher, e aí você vai aprender dessas crenças conforme a sua família vai passando, né? Então a religião também é um espaço de socialização. E por fim o Estado, que é um ente maior que organiza todo esse resto. Então todos eles estão abaixo do Estado. O Estado é o que rege toda essa organização e estrutura social. E aí, gente, nós falamos também dos mecanismos de controle, né? Isso quer dizer que a sociedade nos limita, no sentido de que a gente tem que obedecer de determinadas normas e regras para que a gente possa viver em sociedade, né? A gente não pode fazer tudo o que a gente quer, isso é impensável, né? Porque senão a sociedade seria um caos. Então, nesse sentido, os mecanismos, ele vai controlar os impulsos humanos,
vai controlar a nossa impulsividade, vai controlar os desejos, porque senão a gente iria atacar um ao outro e aí não ia dar certo. Então a gente tem os mecanismos legais, os mecanismos sociais. Os mecanismos legais é quando essas regras são organizadas em formas de leis e normas, ou seja, ela tem uma expressão legal, tá? E os sociais é aqueles mecanismos que não estão na lei, porém ele exige certos comportamentos dos indivíduos. A gente tem que agir de determinada forma que dê essa aprovação, né? Eu estava até vendo um vídeo falando sobre isso e falando sobre a nossa busca pela aprovação dos outros. Então, essas normas sociais, ela é uma forma do ser humano buscar aprovação, né? E não necessariamente ela precisa estar numa lei escrita, mas a gente sabe que existem as regras, por exemplo, as regras de etiqueta, né? É uma forma de buscar a aprovação das pessoas para as suas formas de se comportar. E aí é isso, gente, nós falamos sobre esse tema. Se você tiver alguma dúvida, volte lá na aula, tá? A gente vai dar um intervalinho de 15 minutos para voltarmos aqui para corrigir a nossa atividade, tá bom? Então, encontro vocês já já. Muito bem, galerinha, voltamos aqui para a correção da nossa atividade da aula 12, onde nós falamos sobre os mecanismos de controle social, nós falamos sobre as instituições da sociedade, né? E se você estava acompanhando aí a nossa aula, você viu que todos esses sistemas, ele busca trazer uma organização da sociedade, uma coesão, que o indivíduo se sinta meio que seguro ali naquela sociedade, sabendo que ele é aprovado socialmente, sabendo que ele tem uma função na sociedade, sabendo que ele vai ter uma certa segurança, né? Então, todos esses mecanismos que giram em torno do ser humano, que vai fazendo com que ele vai socializando junto com os outros, funciona como uma forma de organizar a sociedade, né? Então, a gente vai aqui para a correção da nossa aula, tá? Aliás, da nossa atividade que vocês fizeram ainda há pouco. Mas, antes da gente começar, eu trouxe uma curiosidade, já que a gente está falando de controle, né? A gente estava falando de controle social. E tem um livro, uma obra muito interessante, que trata um pouco dessa questão, principalmente do advento da modernidade, que trouxe para nós ainda mais controle sobre a nossa vida, através de quê? Da burocracia. A burocracia, ela é uma forma de controlar a vida do ser humano. Então, esse livro chamado O Processo, vocês estão vendo aqui, ó, é um livro do Franz Kafka, que é um grande escritor, muito conhecido, né, na literatura internacional, né? E o Franz Kafka, ele escreve para falar dos dilemas humanos, principalmente dos dilemas dessa sociedade moderna, né, que ele estava vendo ali. Então, nesse caso aqui, a gente tinha um personagem no livro chamado Joseph K. O Joseph K, ele era uma pessoa normal, como nós, trabalhava, né, tinha uma vida ali normal. Só que um belo dia, o Joseph K se depara com pessoas batendo na porta dele, né? E nesse momento ele não sabia o que estava acontecendo, simplesmente ele foi informado que ele estava sendo preso. E aí ele não sabia o que ele tinha feito para ser preso, né? E aí todo esse problema foi perdurando, e aí durante o livro inteiro fala sobre esse dilema do Joseph K, que ele não sabia por que crime ele estava sendo acusado. E ele passou por um processo burocrático enorme sem saber o que estava acontecendo, né? E aqui tem até uma tirinha, ó, você foi preso. Assim, mas por quê? Aí ele diz, não estou autorizado a dizer-lhe os procedimentos contra você. Começaram, tudo lhe será dito no seu devido tempo. Então é assim, ele foi preso, ele não sabia o que ele tinha feito, por que ele tinha sido detido. E ele ficou preso numa burocracia sem fim, porque ele não sabia qual era o crime dele e o que de fato aconteceu.
Então é um livro muito interessante, porque ele é uma crítica social também, é uma crítica à própria ideia da burocracia, que leva o indivíduo às vezes até à loucura, porque o fato de nós estarmos numa sociedade cheia de burocracia atrapalha muito a nossa vida, né? Ao mesmo tempo que ela organiza a sociedade, ela também atrapalha, né? Porque a gente fica preso nessa burocracia. E aí os teóricos daquele momento, como o Max Weber, que a gente estudou, né, nessa nossa disciplina, na primeira unidade, ele fala que isso é um processo que não tem volta. Então a burocracia ela está aí desde o século XIX e vai ficar por todo o tempo, porque ela é parte desse processo de modernização da sociedade. E o Joseph Cahill, coitado, ficou preso nesse processo e nunca conseguiu sair, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem mais aí um pouco sobre esse livro do Joseph, né, do processo. Então, agora, terminando a nossa curiosidade, a gente vai aqui para a primeira pergunta de hoje, que é: problemas sociais como a degradação familiar, desemprego, analfabetismo e conflitos religiosos vividos pelos homens no atual contexto levam a sociologia não somente a estudá-los, mas, sobretudo, dar respostas aos mesmos. Esses problemas que levam ao estudo da família, economia, educação, religião, se inserem no conceito de... E aí, gente, papéis e status sociais, instituições sociais, escalas sociais ou controles sociais? E aí, pessoal, qual é a área de estudo que vai entender, né, toda essa questão aí das estruturas que há dentro de uma sociedade? É a letra B, gente. São as instituições sociais que se propõem, né, onde fazem parte toda essa questão da família, da economia, a educação, a religião, todas elas são parte dessas instituições que há na sociedade, ok? Então, é a letra B. Vamos para a questão 2, então? Vamos lá. Em qualquer sociedade ou grupo social, a previsibilidade dos comportamentos pelas normas sociais, formais como as leis e as informais como as regras de conduta amplamente aceitas, embora não regulamentadas, é condição para que seja mantida a ordem social. Essa afirmação refere-se a, letra A, classe social, B, vida social, C, dominação, D, solidariedade ou E, controle social. Vamos prestar bem atenção aqui, ó. Fazem parte, né, da vida do ser humano, dos comportamentos, né, de prever esses comportamentos, as normas sociais, as regras que a gente tem que seguir, tanto formais como informais. E essa é uma condição para que a gente possa viver em sociedade. Tá muito fácil, né, pessoal? É a letra E, controle social. O controle social é responsável por manter essa sociedade organizada, né? Tanto em leis como em comportamentos que não estão nas leis. Então, as pessoas devem seguir determinado padrão, né, que se espera deles dentro de determinada sociedade, ok? Então, é a letra E, da número 2, tá certo? Vamos, então, para a número 3, pergunta do Enem. Vamos lá. A gente vê aqui, ó, normalidade parte 2 é do Quino, né? Um monte de gente andando aí, vocês estão vendo, né? E aí uma pessoa tá lá andando e pergunta assim: por que diabos caminhamos como carneiros sem sequer saber para onde vamos? Aí essa pessoa é tirada, né, do nada. Olha o que acontece quando é tirada do meio do bando aí, porque ela perguntou por que estão andando, para onde que a gente está indo, né? E tem uma música muito interessante. Estamos indo em direção a... Acho que é Highway o nome dessa música, que fala que não sabe para onde está indo, né? Então tem muito sobre isso, né? Às vezes as pessoas vivem a vida, não sabem nem para onde está indo, qualquer caminho para elas serve, porque elas não sabem para onde elas querem chegar, né? E aí, continuando aqui a pergunta, é sobre o livro do Franz Kafka, O Processo. Olha só. Eu não vou mais precisar de muita força. Vou usar todas as que eu tenho agora, ele pensou.
e ele se lembrou das moscas que rebentam suas perninhas ao tentarem escapar do mata-moscas. Então ele fala do controle social nessa pergunta, porque a primeira imagem é uma pessoa questionando e é tirada do meio do bando, né? A segunda é do processo do Franz Kafka, falando de uma forma de escapar, né, do que está óbvio. Então, assim, ele vai usar toda a força dele para tentar escapar dessa armadilha. Ele colocou metaforicamente aí a mosca, né? Então, essa pergunta fala do controle social. O controle social pode ser tomado como um conjunto de penalidades e aprovações, chamadas também de sanções. Então, quando você fala de controle social, gente, a gente também fala de sanções, tá? Essas são aplicadas aos indivíduos pela sociedade para assegurar a conformidade das condutas aos modelos estabelecidos. A imagem e o texto destacam aspectos relativos a quê? Letra A. A garantia de liberdade coletiva pelo uso da força. Letra B. Aos anseios idealistas utópicos perante as convenções sociais. Letra D. A possibilidade de reação e reversão. Aliás, letra C. A natureza imitadora da maioria dos indivíduos diante das instituições sociais. Ou a D, a possibilidade de reação e reversão de processos condicionantes, ou a letra E, as relações de poder presentes na sociedade. Vamos ver aqui qual é a correta dessa pergunta, gente, vamos lá? Letra E, né? Esse aspecto, ele está falando nessa pergunta de como você questionar uma sociedade pode ser muito perigoso. Olha aqui, né? A pessoa que questiona, que pergunta, que indaga a ordem social vigente, ela corre um grande risco. Por isso que o controle social, gente, ele é tão poderoso, ele é tão forte, porque ele faz com que os indivíduos sejam controlados. E dessa forma, eles não podem questionar a ordem vigente. Na grande maioria das vezes, não, tá? Então, o controle social ele é uma forma também de manter o indivíduo controlado, sem questionar nada, dependendo de qual sociedade esse ser humano está vivendo. Então, algumas sociedades são mais liberais em relação a isso, outras não. Então, vai depender muito, tá? Então, gente, a letra E, certo? Vamos aqui para a nossa última pergunta do dia? Vamos lá, número 4. Quais são os mecanismos de controle social? Gente, nós falamos também isso aqui na aula de hoje, né? São os mecanismos legais e os mecanismos sociais. Os mecanismos legais são quando são organizados e são sancionados através de leis. Essas leis podem vir em formas de normativas, né? E sempre ela vai ter uma obrigatoriedade maior, porque ela tem uma força maior de se impor ao indivíduo. Mas também nós temos as regras sociais, que quando existem apenas de uma norma social coletiva, não necessariamente tem uma previsão legal, né? Então, a pessoa que está vivendo uma sociedade, ela tem que prestar atenção nesses dois tipos de norma. Como eu disse para vocês ainda há pouco, a gente tem as normas de etiqueta, por exemplo. Como se vestir em determinado lugar, né, em determinado evento. São normas que não estão na lei, mas a gente sabe que tem, né, uma normativa. Você vai usar um biquíni para uma reunião de pais? Não, né? Então, todas essas normativas de vida, de comportamentos, de onde se vestir, o que calçar, como comer à mesa. Você vai comer com a mão assim, ou você vai comer com garfo e faca. Tudo isso são normas e sanções que estão presentes, a gente sabe que elas existem, mas a gente não está ali obrigado, está na lei, você vai ser preso porque você comeu com a mão. Mas a gente sabe que existem as sanções sociais, ou seja, você pode ser até mesmo expulso do local, do jantar, de uma festa, de uma reunião, se você não estiver ali portando adequadamente segundo a norma daquele local, né? Então é isso, gente, nossa aulinha de hoje acaba por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aulinha, que será a aula 13, tá? Estamos avançando aí para dentro do nosso conteúdo da unidade 2. Então, eu aguardo vocês já na nossa próxima aula.